A Constituição e a quebra de sigilos no país é o tema do nosso programa de hoje. Nossos convidados, a juíza Rosemary das Graças Couto, da Vara de Inquéritos Policiais de Belo Horizonte, e Bruno Cláudio Pena Amorim Pereira, advogado e professor de Direito Constitucional. Neste último bloco, nós vamos falar sobre uma teoria do direito chamada Direito Penal do Inimigo. Vamos tentar relacioná-la com o tema quebra de sigilos. A teoria foi enunciada por um doutrinador alemão, Gunther Jacobs, em 1985, com base nas políticas públicas de combate à criminalidade nacional e internacional. Teria chegado a hora, doutora Rosemary, de fazer valer os conceitos da teoria do direito penal do inimigo para facilitar cada vez mais a quebra de sigilos dos criminosos? Não, eu acho que no Estado democrático como o nosso, essa teoria não tem como vigorar, não, né? Nela, o criminoso não é tido como cidadão, né? As investigações em relação a ele são de forma totalmente restritas, inclusive quanto à quebra de sigilo, de comunicações, que podem ser feitas até sem amparo da justiça, né? Então, eu acho que isso aí viraria um caos. Não teria como ser implementado no nosso país. O senhor também pensa dessa forma, doutor Bruno? Claro, no contexto atual, né, do Estado democrático de direito, uma sociedade avançada em que houve a consagração de vários direitos fundamentais historicamente, é inadmissível você tratar o delinquente como um inimigo. Na verdade, a sociedade é a inimiga do delinquente. E nós temos que preservar direitos fundamentais da pessoa sob pena de, no futuro, como pretende o próprio Estados Unidos, sob o pretexto de combate ao terrorismo, acabar violando direitos fundamentais da pessoa humana e haveria um retrocesso muito grande. Então, o indivíduo tem que ser preservado. Os direitos ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, devem ser assegurados. E em prol da segurança, medidas justas devem ser tomadas, mas sempre respeitando a individualidade da pessoa humana. Doutora Rosemary, o doutor Bruno falou no primeiro bloco da relativação do conceito absoluto, né, de garantia dos direitos dos sigilos, numa interpretação do Supremo. O senhor acha que foi um retrocesso essa interpretação, tirando o caráter absoluto desses direitos e relativizando-os? Sim, eu acho que está correta essa interpretação, porque senão geraria o seguinte: não haveria nem como, em determinados processos criminais, se investigar determinados crimes, né? Tem muitos processos e investigações criminais que a quebra de sigilo é essencial para que aquela investigação prossiga, principalmente, por exemplo, quando um crime é praticado por meio da internet, né? A única forma de se, às vezes, descobrir a autoria de determinado crime praticado pela internet, só conseguimos com a quebra de sigilo, né? Então, eu acho que por isso essa dimensão das regras do Supremo, do entendimento do Supremo, de que a violação à intimidade, ela não é absoluta, né? Aí está permanecendo o interesse público e o interesse social em apurar o crime. Vamos falar sobre o sigilo fiscal, doutor Bruno? Sim. Quais são os requisitos? Olha, o sigilo fiscal também segue um pouco a linha dos requisitos, tal como foi determinado para o sigilo bancário. O sigilo fiscal, informações fiscais, mais uma vez, obtenção, por exemplo, de dados constantes de uma declaração de imposto de renda. Hoje, quem tem a possibilidade de obter dados de uma declaração de imposto de renda, além da Receita Federal, logicamente, seria o Poder Judiciário, a partir de um pedido, a partir de uma decisão fundamentada e a partir de uma necessidade daqueles dados servirem para uma apuração de um fato ilícito. E é bom também lembrar que comissão parlamentar de inquérito tem a possibilidade de decretar quebra de sigilo bancário e fiscal independentemente de autorização judicial. Só que neste caso também deve haver aprovação na própria CPI a partir de uma decisão motivada justificando que aquele é o único meio de se obter os dados para o inquérito parlamentar, como aconteceu, por exemplo, na época da CPI do Mensalão com Marcos Valério, cujos dados bancários e fiscais foram quebrados por decisão da CPI.
Doutora Rosemary, são muitos os crimes que estão sendo cometidos pela internet? Atualmente, sim, né? Dada a amplidão que a internet tem na sociedade, vários crimes têm sido praticados, né? E a legislação está sempre aprimorando isso aí para serem investigados. As considerações finais do senhor, doutor Bruno? Eu acho que nós caminhamos, a nossa Constituição de 88 avançou muito, assegurou direitos fundamentais que não podem ser objeto de retrocesso. A interpretação do Supremo, logicamente, ela não considerará sempre a intenção do legislador constituinte, mas é uma interpretação que deve ser feita de acordo com o contexto social. E o contexto hoje é de se buscar mais medidas em prol da segurança pública. Então o Supremo tenta relativizar os direitos fundamentais, buscando uma medida conciliadora, preservando a individualidade, os direitos fundamentais, mas também buscando medidas para promover medidas preventivas em prol da segurança pública. As considerações finais da senhora, doutora Rosemary? Eu acho que a legislação tem observado em cada caso o direito à intimidade do cidadão, né? O Supremo também, em suas decisões, tem observado isso, e a Constituição declara esses direitos, mas a Justiça, às vezes, precisa declarar que eles não são absolutos em prol da sociedade, justamente o que o doutor falou. A segurança pública, que é a nossa meta primordial. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.